Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando, amados irmãos, acerca da mordomia cristã. Um determinado irmão entrou em contato comigo e me disse assim: presbítero Gregório, eu tenho aprendido bastante acerca da mordomia cristã através da tua mensagem, mas eu gostaria de entender se você prega a pobreza ou se você é contra a prosperidade dos cristãos. Então deixa eu responder para você, amados irmãos. Estarei respondendo a esse irmão e de uma maneira geral trazendo uma mensagem acerca da mordomia cristã, continuando falando sobre o dízimo. Provavelmente estarei usando o livro de Malaquias ainda, onde Malaquias disse assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 12 diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, amados. Vamos lá, esclarecendo a resposta ao meu irmão, que perguntou se eu prego pobreza e se eu sou contra a prosperidade. Irmãos, vamos em etapa. Primeiro, eu não prego pobreza, porque nós somos filhos de um grande Deus, Rei do Universo, e a palavra de Deus diz que nós somos príncipes e sacerdotes de Deus, que nós somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus. Então, se somos co-herdeiros, então nós temos alguma herança da parte de Deus para receber. Eu sou contra o falso ensino da teologia da prosperidade. Mas vamos tentar compreender. O nosso Pai Celestial, amados, tem mil maneiras de nos abençoar e de nos suprir as nossas necessidades, das quais, amados, sabemos que o que aceita como o princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus, terão o seu caminho abençoado, terão o seu caminho plano diante de si. Essas pessoas serão abençoadas abundantemente, amados, porque Deus, Ele abre o seu rico tesouro. Ele deixou bem claro que por causa das pessoas que são fiéis, por vossa causa, diz Ele, eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Isso significa que Deus vai derramar grandemente a sua graça sobre
vidas que necessitam da misericórdia, para que Deus nos dê a bendita dádiva de eliminar a nossa necessidade. Ele nos entrega um caminho plano. Temos de permitir-lhe a fazer a sua obra em nós. Nós esforçamos muitas vezes demais para cuidar de nós mesmos. Nós muitas vezes nos esforçamos, amados irmãos, querendo cuidar de nós mesmos, e muitas vezes não deixamos que Deus cuide de nós. Hoje eu vos falei, amados, numa mensagem que eu gravei. Eu não sei quando que vai entrar essa minha mensagem que eu estou gravando agora, mas eu gravei uma mensagem dentro do Intercessores de Plantão, onde eu pedi oração por mim, que estou enfermo. Eu disse a vocês que eu me entreguei totalmente na mão de Deus e que seja feita a vontade dele. Se que ele quiser me recolher, ele irá me recolher e nada eu poderei fazer contra isso. Então muitas vezes nos esforçamos demais, amado, para cuidar de nós mesmos. E ficamos muitas vezes dessossegados. E muito nos falta para uma firme confiança em Deus. Muitos, amados, lutam, labutam, manobra, planeja, temendo vir a sofrer privações. Não se permite tempo para orar, nem para participar de reuniões de oração. E em seus cuidados de si mesmo, não dão a Deus a chance de cuidar deles. E o Senhor não faz muito por ele, porque não lhe dão oportunidade. Não permite Deus venha fazer em seu favor. E depois, amados irmãos, desanimado, essas pessoas param de crer e de confiar em Deus. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que o pouco que eu sei, eu tenho tentado transmitir para vocês. Porque a palavra de Deus nos mostra que as igrejas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, não apenas pregam sobre a fidelidade nos dízimos e também ser generoso nas ofertas, mas também demonstram um profundo zelo no trato com o dinheiro levantado por meio do dízimo e da oferta. Isto é uma ética cristã e tem a ver com a forma pela qual os recursos levantados e também como a forma pela qual esses recursos são usados. As igrejas que são sérias, elas sobrevivem e ela mantém a sua confiança nas Escrituras como uma única regra de fé. A igreja que são sérias praticam a palavra. Elas não lançam mão de malandrismo para fisgar o bolso de pessoas, nem investe esses valores de forma nebulosa. Dízimos e oferta pertence ao tesouro da igreja de Deus, ao tesouro de Deus, pertence a Deus e deve ser entregue para o sustento da obra de Deus. É por isso que eu falo, amados irmãos, que é necessário ter um ensino, ensinar os irmãos a serem fiel nos dízimos e oferta.
O falso ensino da teologia da prosperidade, amados irmãos, ele tem tentado ofuscar o verdadeiro ensino da prosperidade e da mordomia cristã. Em alguma reunião chamada evangélica, a pregação fiel do Evangelho de Cristo foi varrido dos púlpitos. Em algumas reuniões chamada evangélica, a pregação gira em torno de sucesso pessoal. A pregação gira em torno de prosperidade. Gira em torno de vida financeira abundante. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns testemunhos que temos ouvido através das redes sociais, através de alguns grandes igrejas que têm pregado, têm feito os fiéis dar testemunho de que as pessoas dão que não tem nada a ver com a salvação. As pessoas dão testemunho de riqueza material. Você já ouviu pessoas dando testemunhos sobre casa nova, apartamento de luxo, carros importados, dando testemunho de que essas pessoas eram pobres e de repente ficaram ricos aqui na terra. O enriquecimento na terra tomou lugar da riqueza dos céus. O evangelho da conveniência tomou lugar do evangelho da graça. O bem-estar do homem neste mundo tomou lugar da salvação eterna. O bem-estar do ser humano tomou lugar da renúncia do próprio discipulado. A teologia da prosperidade promete um paraíso neste mundo. Limita-se apenas a esta vida. Tem promessa apenas para aqui e agora. Os pregadores da teologia da prosperidade usam o texto bíblico fora do contexto para enganar os ingênuos. A interpretação dos textos é torcido para favorecer esses mercadores da fé. Enquanto esses pregadores cruzam os céus em jatinhos particulares, compra fazenda, o povo é explorado para satisfazer o seu apetite inasaciável de riqueza, amado. Então eu quero chamar a vossa atenção. Quero chamar a vossa atenção que os profetas de Deus foram homens pobres, homens que não ostentavam a riqueza deste mundo, nem venderam a sua alma, não venderam a sua consciência pelo lucro, como os falsos profetas da atualidade. Os apóstolos de Cristo eram homens pobres. Como assim, presbítero? Eles eram pobres como? Basta lermos o livro de Atos do Apóstolo, amados. Pedro e João subiam para a oração e diante de um templo chamado Formosa estava um paralítico, mendigando. Pedro e João disse para eles: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em o nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Pedro e João não tinham ouro nem prata. Eram homens pobres.
O apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, nem sequer tinha uma capa para usar na chegada do inverno, no final de sua vida, amados. Basta lermos livros de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo pediu que alguém levasse uma capa que ele havia deixado, para que ele pudesse aquecer no inverno. Esses homens, porém, apesar de não terem nada, possuíam tudo. Eram pobres, mas enriqueceram a muitos, amados. Eles tinham a riqueza dos céus. Basta lermos 2 Coríntios 6, verso 10. O tesouro que enchia seus olhos não era o ouro nem a prata. O tesouro que enchia o coração desses pregadores era a glória de Deus. O tesouro que enchia o coração e a alma desses pregadores era a edificação da igreja, era a salvação das almas perdidas. Essa era a motivação desses pregadores. Então, em algumas igrejas, amados irmãos, existem algumas pessoas que estão sendo devastadas para receber uma nova roupagem. Os fiéis são induzidos a comprar água que eles dizem ser água ungida. Os fiéis estão induzidos a comprar rosa ungida. Os fiéis são induzidos a comprar toalha suada. Alguns, inclusive, têm comprado lotes nos céus. Objetos sagrados pelos seus líderes são vendidos a preço exorbitante para atender à insaciável ganância desses homens que se dizem profeta de Deus, mas na verdade são camelô da fé. Pessoas que estão ungindo vassoura, estão ungindo fita, estão ungindo vários objetos para vender para os fiéis. E não ensina os fiéis a serem dizimista fiel. Não ensina os fiéis a serem ofertante fiel. No passado, objeto sagrado ganhava um significado messiânico e era vendido para encher o cofre da igreja. Hoje, a criatividade dos leiloeiros da fé é tão grande que a cada dia novas campanhas são criadas. Pessoas são convidadas para pregar na igreja e antes de começar a pregação distribui um monte de envelope para que você faça a sua contribuição. E fora que a igreja muitas vezes tem que pagar esses pregadores, esses mercadores da fé. Novos objetos são consagrados, novos desafios são feitos para afastar as pessoas das escrituras e conduzi-los ao abismo religioso, amado. Eu posso falar com vocês sem medo, amados, porque eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu posso falar com vocês usando a palavra de Deus. Eu tenho observado que homens que se dizem seres profetas, sacerdotes de Deus, têm usado uma exploração da fé.
e um meio perverso para enriquecer obreiros fraudulentos. E são verdadeiros lobos transvestidos de pastores. A maneira escandalosa como esses líderes lidam com o dinheiro torna-se uma pedra de tropeço para muitos e leva outros a um entendimento errado. Leva outros a afastar-se da fé. Todos os pastores que seguem esses ensinos errados torna-se pedra de tropeço, amado. A maneira escandalosa como esses empresários da fé vivem torna-se um estorvo para o avanço do verdadeiro Evangelho de Cristo. O uso místico de objeto no culto público é também uma forma de afronta a Deus. Eu conheço pessoas que criaram dentro da sua igreja, amado, plantaram dentro da sua igreja um vaso com planta, chamando-o de árvore da vida, onde as pessoas depositam no pé daquela árvore os seus pedidos e lá também depositam as suas ofertas. Outros fizeram o tabernáculo, um mini tabernáculo dentro da sua igreja. Criaram também alguns sacrifícios e deixam de cultuar a Deus. O culto bíblico se tornou anátema. A forma de cultuar a Deus foi deixado de lado por essas pessoas. E não deixa as pessoas se aproximar de Deus. Fogo estranho está sendo apresentado diante do altar da adoração. Não podemos adorar a Deus conforme essa imaginação. Jesus foi enfático ao dizer que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4, verso 24. Amados, diletos irmãos, eu prometi a vocês que estarei pregando durante esse ano todinho acerca da mordomia cristã. E espero que a minha mensagem tenha um impacto de libertar pessoas que estão vivendo uma vida amarrada, amado. Então, é o único método aceito por Deus para a obra verdadeira de Deus é o nosso dízimo e oferta, amados. De todo outros métodos que fazem com que você venha a contribuir não é aceito por Deus. Então isto estão levando ao único métodos que eu quero que vocês compreendam, amados, que Deus deixou escrito na sua palavra por inspiração divina. Trazei todo o dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento. Então precisamos compreender que se nós formos obedientes à voz de Deus, Ele fará com que os nossos recursos seja necessário para a propagação do Evangelho de Cristo. Poucos são os que consideram o sagrado direito que Deus tem sobre eles, quanto a darem o primeiro lugar às necessidades de sua causa. Precisamos então dar o primeiro lugar a Deus, amados.
No meu próximo áudio eu estarei dando continuidade, amados. Existem muitas coisas que, se Deus permitir, eu estarei trazendo para vocês. Mas espero que Deus me dê condição física e espiritual para trazer uma palavra de poder para vocês, amado. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.